Puxa, que louvor maravilhoso. A gente estava ali curtindo, louvando junto. É abençoador. A gente passa a nossa semana correndo, fazendo tanta coisa, lidando com tanta coisa, resolvendo tanto problema. E aí você tira um tempo com Deus, né? Além do tempo que a gente tira todos os dias normalmente, que a gente precisa desse tempo. E aí você fala assim, cara, acho que onde eu ia estar mais esgotado fisicamente, que é a sexta-feira, eu estou lá, firme e forte. Vou ouvir a palavra, vou louvar o Senhor. E aí a gente faz isso, a gente estica um pouco o culto, normalmente ele tem 1 horinha, a gente faz o culto toda semana assim, e a gente faz uma mini vigília, um tempinho a mais de oração, de louvor, para a gente poder estar mais próximos de Deus. Para você que está em casa, né, toda essa que vocês estão assistindo, vem aqui da parte do pessoal das câmeras, né, que está sempre aqui, ponta firme com a gente. Desse lado aqui está a Laís, ó, hoje mais bonita do que nunca, né, ó. Tá lá juntinho, linda demais ela. Então assim, esse culto não é feito pela mão de uma pessoa, e sim o conduzir de Deus e o agir de Deus, tocando o coração de cada pessoa que tem se voluntariado, que tem disposto aqui. Tem gente que chega tarde para já começar a organizar as coisas, a gente sai do trabalho correndo. Então muito obrigado a todos vocês que ajudam a fazer esse culto acontecer, e muito obrigado você que sai da sua casa numa noite não tão fria curitibana como estava os outros dias, mas vem para cá para a gente ter esse tempinho pertinho do outro, não é verdade? Tá junto pela telinha é muito gostoso, acompanhar pela internet, mas a comunhão próxima é maravilhosa, né? Poder olhar olho no olho, dar aquele abraço depois do culto, sempre é muito bom. Mas vamos lá, a gente tem que continuar a vigília, a gente tem mais louvor à frente, mas eu nunca preparo o que eu vou pregar no dia. Eu sempre vou escrevendo coisas que eu vou vivendo com Deus. E eu vou guardando no meu bloco de nota. E eu vou colocando. E esses tempos com Deus são broncas que eu levo de Deus, chamadas que Deus me dá, conversas que eu tenho com pessoas, que Deus usa elas na minha vida. E uma dessas conversas, Deus falou algo precioso comigo, que lá está em Mateus 16. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser deixar aberto em Mateus capítulo 16, a gente vai dar uma olhadinha rápida e vai ver que Deus tem coisas tremendas em cada pedacinho da palavra dele. Mas antes de compartilhar a palavra, eu queria orar com vocês. Sei que a gente já orou por vários motivos, mas em especial eu queria orar aqui pela vida de vocês e pelo tempo que a gente vai ter agora na presença dele. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo maravilhoso e o privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, Pai. É algo precioso, Senhor, pois dividir aquilo que o Senhor fala conosco é uma responsabilidade muito grande, Senhor. Mas Deus, poder falar aquilo que o Senhor moveu o nosso coração é algo muito tremendo. Então traz a Tua paz que excede todo entendimento. Obrigado pelas pessoas nesse lugar, aquelas que estão assistindo, aquelas que vão estar assistindo depois também. Que essa mesma presença esteja sobre a vida dessa pessoa. Se o coração dela estiver apertado, ó Pai, que a presença do Teu Espírito traga calma e sabedoria. E se o coração estiver feliz, ó Pai, redobra essa alegria no coração do meu irmão e da minha irmã, para que essa felicidade possa transbordar ao coração daqueles que necessitam, ó Pai. Fala conosco através da palavra, Senhor. Dirige as palavras aqui, conduz a nossa vida, pois ela está diante das Tuas mãos, ó Pai. No nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Sabe, um dos livros que eu gosto muito na Bíblia é Mateus. Todos os livros são interessantíssimos, preciosos. Esses dias eu cantei que ficamos a tarde toda só em Gênesis 6, quase 3 horas ali, indo e voltando e conversando e discutindo e estudando. Então como é gostoso ler a Bíblia. E você fala, puxa, eu queria ter mais tempo para ler a Bíblia. Às vezes eu acordo de madrugada e vou ler a Bíblia. Às vezes eu pego aquele tempo à tarde que todo mundo vai ali tomar um café, assistir uma série, e eu vou ali ler a palavra. Porque eu creio muito que a palavra ela transforma a nossa vida. Eu sei que todos temos dificuldades, temos medos, todos nós temos a nossa ansiedade do coração, mas se tem uma coisa que faz muita diferença na minha vida, é o tempo que às vezes seja um instante pequeno ou longo, eu paro e começo a ler a palavra de Deus.
Aqui na minha sala eu tenho uma Bíblia que eu uso muito em cima da minha mesa. Lá em casa eu tenho uma outra que eu uso bastante. Essa daqui é a que eu carrego para todos os lados. No meu carro eu tenho uma pequenininha, desse tamanho assim, que eu ando com ela comigo, que todo mundo pergunta como é que eu consigo ler. E eu não sei também, porque quando eu leio dá para ler, mas tem hora que eu abro e não consigo ver nada nela. E eu chamo que é o meu canivetinho, que fica comigo quando eu vou para a montanha. E sabe, é gostoso esse tempo com a palavra. Por quê? Porque Deus fala com você. E isso é transformador. Aqui no capítulo 16 de Mateus, a gente vai ver que tem uma narrativa belíssima de como podemos aprender com Jesus. Do versículo 1 ao 5, a gente vê que Jesus é confrontado pelos saduceus e os fariseus. E eles querem que ele faça o quê? Que ele dê um sinal, uma prova de um milagre. Sabe, muita gente caminhava com Jesus. Tinha os discípulos que caminhavam com ele. A gente tinha discípulos que andavam com ele, como vemos na Bíblia. Tínhamos mais 70 discípulos, como vemos em Lucas 10. Outros que caminhavam, e saduceus e fariseus. Por quê? Porque coisas aconteciam por onde Jesus passava. O mover de Jesus era algo transformador. E esse mesmo mover através da palavra acontece na nossa vida. Mas do versículo 1 ao 5, sabe? Jesus é confrontado. Ei, nos mostra algum sinal miraculoso. Sabe como se Jesus fosse aqueles caras que andam pela rua fazendo mágica na frente das pessoas? Era mais ou menos assim. E quem que eram esses caras, esses saduceus e esses fariseus? Eram homens religiosos, tá? Eram duas linhas. Uma linha deles, eles eram mais pela questão teológica, mais pela questão das escrituras que existiam na época, coisas que eram cartas que haviam. Eles se prendiam a essas coisas e usavam muito o quê? O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles usavam isso como regra de fé, usavam muito forte, tá? Como princípios de aplicação de vida. E dos dois lados, um dos outros grupos ele era um pouco mais político. Então os fariseus e saduceus, eles andavam juntos, mas eles divergiam em muitas coisas. Mas aqui eles se juntaram, sabe para quê? Para bater de frente com Jesus. Ei, Jesus, dá um sinal de um milagre aí para mim. Faz um truquezinho de carta para mim ver. E o que Jesus fala para eles? Jesus fala sobre o céu e os sinais do céu. Se você olhar a vermelhidão do céu no final da tarde, você sabe como vai ser outro dia. Se você olhar amanhã, você sabe como vai ser. Jesus está dizendo para eles assim: vocês sabem o que está escrito, vocês sabem como funciona. Por que vocês estão pedindo coisas que não fazem sentido? E ele fala para eles assim: o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. Qual era o sinal, a lembrança deles sobre Jonas? Era se lembrar de uma marca de um profeta que foi colocado sobre uma missão de transformação. Ele tinha uma missão de levar uma mensagem de Deus a um povo de Nínive, que era conhecido pela sua perversidade. A palavra diz que a maldade havia chegado até Deus, e Jonas é incumbido de estar lá. Então a marca, o sinal de Jonas é o quê? É a missão, a transformação, e principalmente, eles olharem para aquilo e entenderem que a grande marca de Jonas era o arrependimento. Puxa, Jesus era interessante na forma que ele falava, né? Porque ele podia ter dado uma raquetada daquela bem dada, ou ele poderia ter feito qualquer sinal miraculoso. Jesus tinha poder, aqueles homens não tinham. Mas sabe, a gente olha para a palavra e percebe que o poder na mão de uma pessoa pode fazer muito mal. O poder na mão de Jesus era algo transformador. O poder na mão dos homens era complicado. Saduceus e fariseus eram sábios, conhecedores das leis, afrontavam as pessoas, cobravam as pessoas. E nesse trecho do 1 ao 5, é exatamente isso que acontece. E Jesus traz a eles a lembrança que o principal daquela palavra que eles conheciam, que hoje conhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, também fala sobre arrependimento, também fala sobre transformação. O texto continua, e aí quando ele passa do capítulo 5 ali, sabe o que acontece? Os discípulos estão ali, eles foram para um outro lugar, e aí eles descobrem que eles esqueceram o pão. E eles começam a olhar entre eles e falam: esquecemos o pão, esquecemos o pão. Um deve ter olhado para o outro e falou: cadê o pão? O outro falou: não sei, fulano ia pegar o pão. E naquela época o pão, sabe,
era muito usado, e hoje ainda é usado naquela região. Ele é como se fosse o prato principal, é ele que conduz tudo. O que você vai comer, você coloca no pão. O pão é o principal alimento daquela região. E ali, naquela época, o que você podia carregar contigo era o pão. Carregasse um peixe fresco, o que ia acontecer? Ia estragar. Carregasse uma fruta, ia durar algum tempo. Mas carregasse um pão, você tinha uma certa mobilidade com esse pão, do que fazer, como comer e para que usar. E pensa, por ser um carboidrato, né, era aquela, instantaneamente alimentava e fortalecia. Ali os discípulos começam a olhar para Jesus e falam: e o pão? E o pão? Não sei, e o pão? Cadê o pão? Pedro, cadê o pão, Pedro? Não sei, Simão, cadê o Pedro? Fulano, cadê o Pedro? E assim um vai, né? Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Até que Jesus fala: ei, estão preocupados com o pão por quê? Vocês não se lembram o que eu fiz lá quando não tinha comida? Vocês não se lembram da outra vez que faltou o pão também? O pão não é o problema. Eu estou falando para vocês, toma cuidado com os saduceus e os fariseus. Cuidado com o fermento deles. Aí os caras ficaram: fermento? Peraí, então ele está falando para não pegar o fermento deles, para não fazer o pão com eles, que não era... E começa a gerar aquela confusão entre eles até, né? Ele está falando do quê? E Jesus chega e fala assim: eu estou falando sobre conhecimento. Cuidado com aquilo que se expande através do conhecimento dos saduceus e dos fariseus, porque é só volume. Continua sendo pão e a mesma coisa. Se a gente olhar esses dois trechos, Mateus 16 já se torna incrível, né? Mas olha, continua, e lá no versículo 13, né? Jesus pergunta aos seus discípulos, e aí eles estão num lugar muito legal. Eu tive o privilégio de ir nesse lugar. E quando você chega bem ao norte do mar da Galileia, é muito interessante. Ali você está sentido ao Monte Hermon, onde coisas tremendas aconteceram. Ali é a divisa da Síria. São tantas coisas lindas, mas ali também a gente vê parte da nascente do Rio Jordão. E é uma água muito clara, muito, igual uma água mineral dessa da garrafinha. E sabe, é uma água fria porque ela escorre dos montes. E a gente vê que tem muito peixe. E tem um peixe chamado truta. Já viram truta? É um peixe muito saboroso e é um rio riquíssimo de trutas. É um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Ali é um lugar que não foi preparado para isso. É um lugar onde tem várias oliveiras, tem vários carvalhos. E nossa, olhar toda a beleza daquele lugar fez eu olhar para uma grande de uma rocha, um monte que havia. Jesus estava naquele lugar com os discípulos. E ali havia um buraco, uma fenda nessa rocha, que eles chamavam de boca do inferno. Sabe por quê? Quando você começa a ir por todo esse lado aqui do Mar da Galileia, até chegar nesse ponto, tudo é muito judaizante. Eram sinagogas, tudo era judeu. Mas a partir daqui, a gente vai andando e vai vir Cafarnaum. E aqui vai vir Betsaida, Corazim, Gadara, cidade do Gadareno. E assim vai terminando. Se você olhar o texto, esse do Gadareno, ele vai falar que os espíritos entraram onde? Nos porcos. Mas judeu não come carne de porco. Então por que eles criavam porcos naquele lugar? É porque desse lado aqui para cá, as pessoas iam deixando cada vez mais distante o judaísmo. Então a pessoa falava assim: é muito longe. A sinagoga para mim lá na época eu tenho que ir. Puxa, cara, está mais longe. Vou fazer minha sinagoga aqui, vou montar meu lugarzinho aqui. E nesse lugar onde tem essa rocha gigantesca e esse buraco imenso, as pessoas começaram a fazer buracos na rocha e colocar os seus próprios deuses. Tem todos os buracos lá, terremotos já derrubaram um pouco o lugar. Mas naqueles buracos é colocado assim: puxa, eu passei muita necessidade. E sabe, o João, o pescador, foi o cara que levava peixe na minha casa. Poxa, Deus é Deus, mas João foi um cara legal. Vou fazer um João e colocar aqui nessa rocha. É um lugar lindo. E ali por tradição foram criando o quê? Mini templos pagãos. Cada um adorava o seu próprio Deus e aquilo que queria. Aqui onde Jesus está, em Mateus 16, é exatamente esse lugar. E olha que interessante. Ele olha para os seus discípulos e fala assim: quem é o Filho do Homem para os homens? Olha que interessante.
quem é o Filho do Homem. Ele fala assim, puxa, quem dizes que eu sou? E eles falaram assim, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és algum dos profetas ali do passado. E ele fala assim, e para vocês, quem eu sou? Para os outros, sabemos o que falam, mas e para vocês que estão aqui pertinho comigo? E é muito interessante, porque Pedro enche o peito, diz assim no texto, e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro para e diz, o texto traz isso, e a Bíblia é interessante quando ela traz detalhes, porque pensa como ela foi escrita. Quando entra detalhes de que ele encheu o peito, é porque foi uma cena muito forte. E ele olha na frente de todos os discípulos e fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala o que para ele? Jesus olha para ele e fala assim, você é feliz, porque isso não foi revelado por carne ou por sangue, ou seja, não foi revelado por homens, mas por meu Pai que está nos céus. E olha que coisa legal, nesse lugar que eu estou te falando, existe aquela rocha enorme lá atrás, e Jesus fala assim, e lhe digo mais, eles estão próximos ao extremo, e ele diz assim, e eu te digo mais, sobre ti edificarei a minha igreja, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quer dizer que aquele lugar que era templos pagãos, ele disse, até aqui, aquilo que eu vou fazer através de ti, vai muito além desse lugar. Hoje você vai lá, não tem mais templo, não tem mais nada, não é adorado mais nada, é um lugar histórico. A fenda da boca do inferno está lá. A rocha, gigantescamente naquele lugar. E aí você olha uma segunda parte, onde Jesus olha para Pedro e diz assim, e tudo aquilo que for ligado nos céus e for ligado na terra, é você, cara. Porque as chaves do céu vão estar contigo. Cara, quem és tu? Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro enche o peito e fala isso para ele. E aí esse Filho do Deus vivo diz assim, cara, é sobre você, é sobre essa rocha que vai ser edificado tudo aquilo que vai acontecer depois que eu for. Você vai ter a chave do céu. É você, Pedro. É você, quando tocar o interfone do céu, você que vai falar quem é. E sabe? E olha para ele e fala assim, o que for ligado lá e ligado aqui, ou desligado lá e desligado aqui, é contigo. Olha que interessante esse texto, porque você fala assim, cara, Pedro deve ter ficado em êxtase, porque o lugar é maravilhoso, naturalmente como ele é. Aquilo que existe lá é tremendo. Pedro, a gente sabe que ele é o espírito mais altivo ali, né, de todos os discípulos, né? Ele é o mais intenso de todos eles. E eu imagino que de todos eles, ele era o cara que mandava. Ele era o cara que, e aí, cadê o pão? Fulano, cadê o pão? Não quero saber. O homem pediu o pão. Ele devia ser aquele cara mais bocudo, né? Pelo que a gente vê ali. Mas sabe o que acontece? No versículo 20, Jesus para. E ele fala assim, quando a gente voltar, um pouquinho antes do 20, eu vou precisar voltar para Jerusalém. E sabe, não vai ser legal voltar para lá. Porque quando eu chegar lá, coisas ruins vão acontecer. Quando eu chegar naquele lugar, algo muito ruim vai acontecer. E aí esse mesmo Pedro fala assim, nunca. E diz que ele chama Jesus de canto e ele repreende Jesus. Olha como Pedro era um cara, né? Cara, Jesus tinha falado algo tremendo para ele, tinha falado algo maravilhoso, tinha movido, ele fala, só que ó, tá vendo esse lugar lindo aqui? Agora a gente vai embora. Aqui terminou a missão, precisamos ir para outro lugar. E cara, não vai ser legal o que vai acontecer lá. E Pedro fala, jamais. Ei, eu tô aqui. Não vai acontecer. E sabe o que Jesus fala para ele? A
Aparta-te de mim, Satanás. Jesus chama ele de pedra de tropeço. Mas peraí, Pedro não era a pedra que ia edificar a igreja? Pedro não era o cara que era feliz porque viu, em poucos instantes, aquela soberba toda de Pedro deve ter tomado lugar, algo que ele olhou, peraí, mas eu sou a pedra, eu sou Satanás, eu sou a bênção, eu sou a pedra de tropeço, quem que eu sou no meio de tudo isso? Puxa vida, Jesus termina falando para ele assim, você não pensa nas coisas de Deus, mas você só pensa nas coisas dos homens. Peraí, cara, é o mesmo Pedro, estamos falando do mesmo Pedro, será que é outro Pedro? Será que a gente leu o texto errado? Será que pula, a carta se perdeu uma parte, outra parte em Mateus seguiu diferente? Não, cara, é o mesmo Pedro. Eu falo isso para você por quê? Porque a partir daqui, o versículo 24, ele vai falar algo muito tremendo para a gente. E aí a gente vai entender essas três partes divididas no texto de Mateus 16. Ele continua dizendo no versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, pensa, eles iam sair dali para coisas ruins que iam acontecer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do reino dos céus. Essa parte final do capítulo 16, ela tem uma ênfase muito importante. Porque eu fico imaginando, lendo todo esse capítulo, primeira coisa que eu paro para pensar, imagina lá, os saduceus e os fariseus, cheios do seu ego, cheio do seu conhecimento, com as suas linhas definidas sobre o que salvava, o que não salvava, o que podia ou não podia, quantos passos eu podia dar, que tipo de água eu tinha que usar, qual o tipo do pão que eu tinha que comer. Imagina eles confrontarem Jesus e acontecer o quê? Jesus fala, ei cara, se preocupa com arrependimento e com a transformação. Se preocupe em ficar vendo milagre e medindo o milagre dos outros não. Vocês são conhecedores, para de bobeira. Vocês querem ver sinal? Sinal vocês já estão lendo. Se cumprir vocês já estão vendo. Aí eu fico imaginando, sabe, os discípulos que esqueceram o pão. E um jogando para o outro, cadê o pão, cadê o pão? E de repente Jesus fala assim, tão preocupado com o que? Com o pão? Vocês não sabem quem eu sou? Vocês estão preocupados com quem que tinha que ter trazido o pão, negado? Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Cuidado com aquilo que você deixa o que está à sua volta te contaminar. Porque se nesse momento vocês estão preocupados com o pão, ou agradar algo com o pão, ei, confia naquilo que eu digo para vocês. E sabe, quando a gente lê a palavra e confia na palavra, a gente começa a ter mais fé. Porque a gente confia muito no que as pessoas falam. A gente às vezes precisa, de um guru. A gente precisa de alguém que dê uma resposta. Ei, peraí cara, o que Jesus tem para minha vida está aqui. Quanto mais a gente se afasta da palavra, mais o nosso ego se enche. Ou será que é quanto mais o nosso ego se enche, que mais a gente se afasta? A gente vive um período de tantas brigas, de tantas discussões na internet. É tanto direito disso, direito daquilo. Porque eu falei o certo, você falou errado. Você me ofendeu, mas você me tirou para isso. Você fez aquilo. Que começa a dar angústia no coração da gente, não é verdade? A gente começa a ficar triste com as brigas que estão acontecendo que não fazem parte da nossa casa. Elas são tão intensas. Elas são tão fortes, que assim como os saduceus e fariseus, alguns, o cunho religioso e o político se fundiam. E a gente começa a deixar aquilo que é político se misturar com aquilo que é o reino de Deus na nossa vida.
Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é verdade? O que Ele fala? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou Ele diz: venha a mim aquilo que eu quero, que seja feita a minha vontade. Toda vez que a gente se afasta da palavra, sabe, ela começa a se tornar fria no coração. E mesmo que você seja aquele cara de decorar versículozinho para jogar na cara dos outros, pior que isso, essa palavra começa a se tornar ineficiente na tua vida. E aí, lá no começo de Mateus 16, onde Jesus olha para os fariseus e para os saduceus e fala assim: você precisa ser transformado, cara. A gente vive um tempo que a gente coloca desculpa nos nossos medos e dificuldades. E a gente começa a definir que nada deu certo por culpa de alguém. A gente precisa dar forma em alguém. Então, se eu tenho alguma dificuldade, o que eu faço? É culpa sua. Se eu não tenho capacidade de correr atrás do que eu precisaria, a culpa é sua. Se eu deixei desmoronar aquilo que eu tinha que cuidar, mas a culpa é sua. Sabe igual os discípulos começam a fazer com o pão? Quem trouxe o pão, quem trouxe o pão? E aí, cadê o pão? O ego, ele faz isso. Ele faz a gente ficar caçando culpados aonde a gente precisa ser transformado. A gente começa a caçar coisas. A gente começa, sabe? Primeira coisa, você se afasta da palavra. A Bíblia não faz mais diferença para você. E aí você foi para a Bíblia de celular. E a Bíblia de celular já não faz mais diferença também. E aí você vai esfriando, cara. E você vai perdendo o foco. E você começa a olhar para o eu sei. É assim que funciona, é assim que faz, é assim que move. E você começa a esquecer das pessoas. E de repente você ouve uma palavra que alguém disse, não Deus disse. Que você vai ser um cara abençoado. É gostoso ouvir isso, né? Quando alguém chega para você e fala: cara, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. O que seu coração faz? Teu peito se enche. Mas e quando chega alguém e fala: ei, cala a sua boca, Deus mandou você ficar quieto, para de falar besteira, olha para a tua vida, olha o que você faz, olha quem você é. Quando chega essa pessoa que Deus mandou, você fala: aparta de mim, Satanás. A maioria das vezes é assim. As palavras transformadoras, elas são palavras amáveis e são palavras difíceis. Mas a gente só gosta daquilo que é doce, que é agradável. Porque lógico, aquilo que é duro dói. Crescer dói. Fisiologicamente, biologicamente, você crescer vai trazer dor nas suas pernas. Crescer dói o bolso, tuas roupas ficam pequenas. Crescer dói porque as contas passam a ser suas e não mais quem cuida de você. E aí a gente começa a criar um monte de coisa aqui. Mas crescer é bom. Crescer amadurece. Você começa a criar um legado. E ali Pedro começa a olhar e falar assim: peraí, eu vou cuidar do céu, cara. Eu vou abrir a porta, eu vou estar lá na frente. Eu vou fazer essas coisas tremendas diante de Deus. Cara, valeu a pena eu ser esse cara xarope. E de repente, no momento que Jesus fala: ei, não vai dar muito certo as coisas. Daqui para frente desse lugar lindo, o bicho vai pegar. Daqui para frente, esquecer o pão é o menor dos problemas. Eu vou ser perseguido, eu vou ser caçado e eu vou ser morto. Não falem isso para ninguém. Pedro levanta e fala: ei, não vai acontecer não, cara. Tô aqui, bicho. Para, sou Pedro. Para, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de muay thai, sou Pedrão da capoeira. Só tocar um birimbau derrubou todo mundo. Lógico que ele não fez isso. Estou só tentando gravar isso na mente de vocês. Mas sabe, naquele momento, talvez ele olhasse e falasse: Pedro, você é o único que eu confio. Mas Jesus olha e fala: aparta-te de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço. A sua cabeça está nas coisas dos homens. A sua cabeça não está nas coisas de Deus. Sempre que eu preciso pregar algo, como eu falei, eu fico muito tempo sobre aquele tema e fico orando. E Deus,
E eu uso muito as minhas ilustrações, a semana, as coisas que eu vou vivendo, os treinos, o que eu vou passando. E como Deus vai falando através das pessoas e na palavra. Nas pessoas e na palavra. Nas pessoas e na palavra. Quando você ouve das pessoas, o teu ego balança. Mas quando você ouve na palavra, aquilo te transforma. Quando você ouve na palavra e fala: Senhor, é isso que você tem para mim? É isso que você quer para mim? E Deus te responde de novo. E aí talvez você fica assim e fala para alguém assim: ora por mim aí, que Deus está falando uns negócios na palavra aqui. Eu não sei, Deus falou para mim sair de onde eu estou e ir embora para outro lugar, como Deus falou com o Everton. E você fala: eu não sei, eu estou numa área ministerial e Deus mandou eu fazer outra coisa. Eu não sei, eu estou no meu trabalho e eu entendi que Deus mandou eu me mudar de emprego. Sabe, são palavras que vão mexer com o teu coração. E se você não estiver firme, o teu ego vai derrubar a tua vida. Porque aquilo onde você anda influencia você. Aquilo que você ouve influencia você. Então deixa-se influenciar por aquilo que Jesus tem para você. Crie o hábito de ler a palavra. Meu dia é muito corrido, minha vida é muito corrida. Cara, arruma um tempinho. Vai te fazer bem. Eu falo para você. A sua angústia vai mudar. O teu coração vai se encher de paz. Os teus medos vão começar a ir embora. As coisas erradas da tua vida vão começar a confrontar você. Porque se você está naquele ponto que as coisas erradas não te confrontam mais, então você está muito longe da palavra, cara. Você está deixando musiquinha falar com você, e aí você está muito longe. A placa do caminhão está fazendo você chorar. Cara, que mensagem tremenda a placa desse caminhão. Cara, você está muito longe daqui, velho. Mas que bom que ainda aquilo mexeu com você. Mas às vezes, o ego é tão grande que a gente começa a olhar para as pessoas à nossa volta. E aí eu aproveito aqui os professores de arte marcial que estão aqui comigo. E a gente teve os exames de faixa. A gente sempre tem, né? O Borne está lá, o Sensei puxando, o pessoal junto. E eu acho que toda arte acontece isso, né? A Bárbara também está juntinho lá. E chega o período da faixa, as pessoas começam a se olhar as suas faixas. E começam a questionar a faixa do outro. Acontece com vocês também? Achei que era só no jiu-jitsu, mas é, né? E começa: por que fulano está com tantos graus e eu não estou? Por que fulano trocou de faixa? Né? Por que fulano está assim? Por que eu parei 2 anos de treinar, voltei e o cara está uma faixa para minha frente? Já ouvi isso. E aí ao longo dos anos, há muito tempo, a gente escreve no grupo: cuida da sua faixa. Cuida do seu grau, ou seja, cuida do seu crescimento. Cuida daquilo na tua vida. A pior coisa que tem é o fofoqueiro. O fofoqueiro é o que cuida da vida de todo mundo, né? E pior de tudo é o homem fofoqueiro. Aí é mais xarope ainda, né? É mais ridículo ainda. E sabe, quantas vezes nós temos os fofoqueiros de faixa, né, Fábio? Aqueles que questionam o grau da espiritualidade de todo mundo. Ou aquele que se acha o mais graduado de todos espiritualmente. Sabe por quê? Porque começou a entender o que é a palavra. Porque começou a buscar a palavra. Ou porque já viveu tanta besteira na vida, que acha que a sua história de vida, a sua experiência serve como Jesus. E o cara começa a falar: eu sou Jesus, cara. Eu sou Jesus. Sabe? Ou eu sou o Pedro que anda do lado de Jesus. Jesus vai te dar um grau a mais na faixa. Sabe? Ou você está fazendo devocional? Opa, um grau a mais na tua faixa espiritual. Começou a ler a Bíblia? Um grau a mais na faixa. Ah, você é o fofoqueirinho, né? Opa, tira um grau da tua faixa. Cuida da sua vida. Cuida da sua faixa. Cuida como você está diante de Deus. Porque às vezes você ouve Jesus falando coisas tremendas para a tua vida. E Ele vai dizer onde vai te levar, o que Ele vai fazer, o que Ele vai mover, o que Ele vai construir através de você. Mas o teu ego, quando você chegar e for chamar a atenção de Jesus, ele vai dizer para você: afasta-te de mim, Satanás.
Porque você é pedra de tropeço na vida das pessoas. Porque a sua língua corrompe a vida das pessoas. Porque a sua maldade afasta as pessoas da minha presença. Porque aquilo que você está fazendo em meu nome não tem nada a ver com aquilo que eu digo na minha palavra. O ego precisa ser cuidado. E eu falo, não cuida do ego dos outros. Olha para a tua faixa. Faixa na arte marcial não significa ego. Significa a sua história, a sua conquista. Uma faixa preta, ela é o começo, né? É o princípio. É onde você começou a entender o negócio, né, Borne? Onde parece que começou a fazer sentido. Parece que você abriu o Gênesis e falou, opa, é aqui que começa o negócio. Mas ei, faça da sua história algo tremendo diante de Deus. Não faça da sua história o teu ego. Não faça da sua história uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Existem coisas que Deus tem para você e para você. Existem coisas que Deus quer para a sua vida e é para a sua vida. Existem coisas que Deus quer transformar em você. Em você. Não é apontando para os outros que isso vai mudar. Esse texto, ele foi muito forte quando Deus falou comigo. Porque a gente precisa cuidar de muitas coisas. E esse cuidado das coisas que é de Deus traz uma responsabilidade muito grande. Mas sabe, eu não consigo me julgar um faixa preta de Jesus. Ixi, grauzinho na branca, talvez. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, quanto mais eu vou, eu percebo que mais coisas têm que sair de dentro de mim. Quanto mais eu começo a olhar para a palavra e perceber o que ela diz, eu falo, puxa, cara, não é a minha estima, não é a minha pessoa, é o meu caráter que precisa mudar. É quem eu sou diante dele. Porque diante das pessoas eu posso tentar ser quem eu é. Eu posso ser o cara mais querido do mundo. Ah, cara, mas você é isso mesmo? Diante de Deus você não consegue. Pedro não conseguiu disfarçar diante de Jesus. Saduceus e fariseus não conseguiram disfarçar diante de Jesus. Os apóstolos não tinham como disfarçar diante de Jesus. Mas ao ouvirem o que ele tinha dito, algo foi transformado. Nessa vigília, nessa noite, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Cara, não mira aquilo que é para Deus no mundo. Porque essa fala, estava até conversando com meu amigo Luan, uma conversa muito boa essa semana. A gente tende a falar assim, porque se no mundo é assim, por que na igreja não é assim? Culto passado, não os amoldeis ao padrão desse mundo. Romanos 12:2. Para de mirar no mundo como a igreja tem que ser. Começa a mirar na palavra como você tem que ser. Para de olhar para as coisas do mundo e falar, mas se no mundo é assim, a igreja tinha que ser melhor. Ei, olha para a palavra e fala assim, se lá no mundo é assim, aqui na palavra diz que eu tenho que ser assim. O nosso padrão não está no mundo, nem nas coisas do mundo. O nosso referencial não está no mundo, nem nas coisas do mundo. Nós vivemos no mundo. Mas o Espírito Santo nos diz que nós não somos desse mundo. Enquanto você olhar para o mundo e o teu referencial for o mundo, você está com a cabeça igual o Pedro estava. Mas quando você parar e começar a olhar o referencial de Deus para a tua vida, muita coisa vai mudar no teu coração. E os teus caminhos vão ser muito diferentes. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, nesse tempo abençoado, Deus. E essa palavra, Pai, foi muito forte anos atrás, quando o Senhor falou no meu coração, Senhor. E Deus, desde lá eu tenho buscado experimentar mais da tua palavra, Senhor. Eu tenho buscado olhar mais para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Deus, existem coisas belas que o Senhor criou nesse mundo, que nós contemplamos e admiramos. Mas o referencial da minha vida vem de Ti, Senhor. O que eu te peço com todo amor e carinho, Pai, por cada pessoa nesse lugar,
é que Teu Espírito Santo traga isso ao coração deles, ó Pai. Que eles possam entender, ó Pai, a preciosidade de ter uma Bíblia nas mãos, ó Pai. Que eles possam entender, ó Pai, o quão é maravilhoso, ó Pai, mexer em folha por folha. Por mais que foi um livro impresso por homens aqui, existe uma editora na capa, mas o conteúdo que está ali é vivo, é eficaz, Senhor. Quantas vezes, Senhor, é o ego que destrui ministério, que destrói amizades, que destrói igrejas, Senhor. Quantas vezes é o ego que divide as pessoas. Quantas vezes é o ego inflado, Senhor, que faz com que achamos que somos dignos ainda mais da Tua presença. Mas todas as vezes que busco na Tua palavra, eu vejo o Teu amor, eu vejo o Teu carinho, eu vejo o Teu perdão. Mas eu vejo, Senhor, que a Tua palavra, ela gera transformação. Ela habita onde está escuro na minha vida, Senhor, e traz luz, Senhor. Ela habita onde está frio e traz calor. Ela leva embora todo o medo, Senhor. Ela leva embora toda a angústia. E ela faz me sentir suficiente na Tua presença, Senhor. Aonde Te buscar, ó Pai, somente a Tua graça nos basta. É isso que eu oro aqui, ó Pai. Fala ao coração dos meus irmãos. Enche o coração deles de amor pela Tua palavra. E Deus, nos leva cada vez mais próximos da Tua vontade. É o que oramos e Te agradecemos aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.